Pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Nós já vamos começar o nosso bate-papo respondendo a pergunta dos ouvintes, né? Coloca a primeira pergunta para mim, Luna. Bom, avisando todos vocês que devido à grande quantidade de pessoas, é impossível responder as perguntas de todo mundo, tá? Então a gente vai dando umas pinceladas para dar uma variada aqui no tema e a gente vai conversando com todos vocês com bastante paciência e calma. Vamos lá. Vamos lá. Tema do momento, sobre as vacinas da Covid. Com novas tecnologias nunca utilizadas em humano. Elas podem nos prejudicar ou isso é teoria da conspiração? E devemos tomar qualquer uma? Bom, bom, eu sou um cientista, tá? Então, quais as opções que nós temos? Tá? Então veja bem, nós temos uma opção. Ou toma vacina, ou espera você pegar a doença e você não sabe se você vive ou morre. Então essas são as duas opções que nós temos. Laércio, nós temos outros remédios aí? Tem, todo mundo fala desses remédios alternativos, né? Ivermectina, cloroquina, tal, esse tratamento precoce que a gente fala, tal. Tudo bem, vamos fazer também, vamos tentar. A gente tem que tentar de tudo nessa posição que nós estamos, não é verdade? Agora, e se não funcionar? Né? É claro que uma vacina feita tão rápido assim, né, ela deixa a desejar em muitos casos. Pode ter efeitos colaterais, pode não funcionar adequadamente, você está me entendendo? Mas o que você prefere? Né? Correr o risco de pegar a doença e morrer? Ou você prefere fazer, né, ser cobaia dentro desse sistema aí, né? Só que aquela velha história, né? Nós já temos um histórico de vacina muito, muito longo, você está me entendendo? Né? Grandes cientistas, né, desenvolveram vacinas maravilhosas no passado. A gente erradicou doenças assim extremamente sofisticadas, né? A varíola, né? A poliomielite, era um karma da humanidade pesadíssimo. E as vacinas corrigiram e erradicaram isso do planeta. Então os cientistas têm uma noção de como trabalhar, conduzir certas vacinas. Né? Então, por isso, nós temos que dar um grau de confiança aos cientistas. Né? Nós estamos nesse jogo, né? É o jogo do sistema, é o jogo do mundo. Né? Não chega a ser teoria da conspiração. Né? Mas o mundo é mundo, né? Você sabe como é que funciona. Tudo hoje funciona à base de grana, à base de dinheiro, né? É óbvio, os laboratórios, né, recebem investimentos bilionários quando a situação exige, como agora. Né? Tudo é uma questão de tempo. Você vê, o Brasil está desenvolvendo sua própria vacina agora. Né? Nós temos tecnologia aqui para desenvolver nossa própria vacina. Então tudo é uma questão de tempo mesmo. Né? É uma grande experiência para a raça humana, é uma grande experiência para todos nós que estamos vivendo esse momento planetário, né, passando por todas essas dificuldades. Né? Eu tomei as vacinas, tomo qualquer uma. Fazer o quê? Não é? Morrer, não vou morrer um dia. Né? Não tenha dúvida disso, sabe? Você está entendendo? Eu acho que eu como espiritualista, ninguém morre na véspera. Né? A não ser que você abuse, daí é suicídio. Né? Se você pegar um revólver e dar um tiro na sua cabeça, se você pegar um carro a 300 por hora numa estrada, uma moto, tal, você está arriscando a sua vida. Isso se chama suicídio, né? Então você vai antes da hora mesmo, tá? Mas por decisão sua, por você arriscar, né? Você fazer certos esportes radicais aí, vem filha, pula. Aí. Você fazer certos esportes radicais aí, arriscar a tua vida. Né? Mas na questão da vacina, a gente tem que dar um pouco de crédito para a ciência, tá? Você vê, ela está funcionando em alguns casos, em alguns países, né? É claro que vacina, o seguinte, eu quero que vocês entendam que medicina não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata que você faz uma coisa 100% funciona para todo mundo, não é. Né? Os organismos humanos são muito diferentes, os biotipos são diferentes, pode funcionar muito bem para uma certa pessoa e para outra não.
É um trabalho difícil, não é um trabalho simples de ser realizado, não, com perfeição, tá bom? Vamos lá, qual que é a outra? O que significa e qual função das imagens e monumentos em... Luna, coloca um pouco mais o texto para a esquerda, senão eu não consigo ver, a caixa atrapalha para mim. Entendeu, Luna? Aí. Não, coloca o conjunto todo, né, do Word aí, senão eu não consigo ler. Assim, o que significa e qual a função das imagens e monumentos em formato de buraco de fechadura existente em várias regiões do planeta? Olha, o que é complicado, sabe o que é complicado? O que é complicado é o seguinte, né? Tudo é símbolo, tudo são símbolos, né? O que significa uma fechadura? Uma fechadura de uma porta é um aspecto de abertura. Eu abro alguma coisa, eu abro alguma porta, eu abro uma passagem para algum lugar. Aí vai depender do artista, né? Vai depender de quem realmente escreveu isso para saber realmente o que ele está querendo dizer com isso, né? Artista é muito subjetivo, né? Vai lá numa exposição de arte moderna, você fica louco, né? Você não sabe o que o cara quer dizer com aquelas maluquices deles que eles colocam lá, né? Entendeu? E basicamente é isso, né? Essas questões todas desses monumentos aí antigos, né? Com símbolo de fechadura, vamos lá, cada um vai interpretar de um jeito, né? Entendeu? É difícil entender o que estava querendo ser dito, né? Nisso. Volta lá na primeira pergunta. Tá aí. Fala da importância dos ciclos de cura meditativo que o senhor realiza. Podemos continuar fazendo? Bom, é claro que pode. O que nos barrou recentemente foi as regras da lei da pandemia, né? A gente não podia fazer aglomeração. É muito engraçado, né? A gente não pode fazer aglomeração para fazer trabalho de cura, né? No entanto, se a gente aglomerar, fica doente. É engraçado, né? É engraçado essa questão da transmissão. Então, nós como estamos dentro de um país, nós devemos seguir as leis, né? Então, assim que for liberado, né, essa questão, nós vamos voltar a fazer os círculos de luz e os trabalhos de cura que são importantes, realmente, para a gente fazer a nossa ligação com o plano espiritual, fazer essa nossa conexão com o plano espiritual para recebermos esse auxílio e essa ajuda dos irmãos do alto. Assim como existem colônias espirituais intraterrenas e estratosféricas, exige algum tipo de colônia espiritual no fundo do mar? Se sim, quem as habitaria? Bom, tem duas coisas aí, né? Colônia espiritual intraterrena, né? Eu não conheço colônia intraterrena espiritual. A colônia, as bases intraterrenas são bases físicas. Quando alguém morre nessas bases intraterrenas ou deixa de existir em seu corpo, vai para o plano espiritual normal, vai para o plano espiritual que está aqui na superfície, no astral terra. Tá? Agora, bases dentro do oceano, abaixo do oceano, não há muito sentido a não ser que essas bases sejam para o reino Deva. Para o reino Deva, né, que habitam essas criaturas do mar, né? Mas mesmo assim, né, porque esses elementais da natureza, os espíritos conectados com seres aquáticos, né, eles têm toda essa ligação com a densidade da água, com a densidade do ser, né? Então, o que nós fazemos? No plano astral também existem lagos, existem oceanos, né? Existe água na densidade do plano astral. Você vai no plano astral, tem lagos, tem flores, tem tudo, né? É uma réplica exata daqui. Então, os animais aquáticos, os espíritos aquáticos também ficariam nesses locais aquáticos, nas cidades astrais e na parte aquática das cidades astrais. Eu não vejo a necessidade de ter uma base no baixo do mar, né? Haverá um novo conclave ainda sobre a revelação dos ETs ou está tudo decidido? Bom, praticamente está tudo decidido. É uma questão de quando e a hora de fazer as execuções. Os ETs estão se mostrando cada vez mais intensamente para nós.
tanto para as autoridades do mundo estão sendo colocadas contra a parede para revelar toda essa questão que está acontecendo aí, e eles estão se mostrando cada vez mais intensos. Eu percebo isso, sinto isso, é uma quantidade muito grande de pessoas que mandam imagens de captação de OVNIs para mim. Então há uma movimentação muito grande dos seres extraterrestres para um grande evento que está para acontecer. Só não posso ficar falando a data exata quando, né? Isso aí eu já disse para vocês há muito tempo. Mas não é necessário mais nenhum grande conclave estelar, não, tá? Tudo que já foi decidido. Tá? Existem os ETs felinos de Sírios? Bom, eu não posso confirmar se é de Sírios, mas que essas raças diferenciadas existem, tá? É só não ir no planeta do Thundercat lá, né, Ju? O planeta do Thundercats. Era muito legal, né? Mas as quantidades de biotipos que nós temos na galáxia é algo muito grande, muito grande. Passa por todas coisas que a gente nem imagina em termos de biotipo vai existir, tá? Os biotipos não são apenas roupas de manifestação, tá? São apenas roupas para manifestar em determinados ecossistemas, em determinados planetas, em determinadas condições. Quando começamos a meditar, espíritos que não são evoluídos nos perturbam para a gente não ir no caminho da luz? Bom, eu tenho uma frase muito importante que vocês têm que ter na consciência e na cabeça. Muito importante isso. Vocês devem ter muito mais fé nas forças da luz do que medo das forças das trevas. Então, todas as vezes que você vai procurar a luz, você vai sentar e tentar se conectar com uma meditação, esqueça totalmente qualquer coisa conectada com as trevas. Não tenha medo de nada. Você tem que ser um guerreiro corajoso, né? Não se preocupe com as trevas, só foque na luz. Absolutamente na luz e mais nada. E não deixe que nada, absolutamente nada te perturbe. E tenha fé nas forças divinas, que elas realmente estarão do teu lado e nada poderá te perturbar. Acredite nisso, sempre. Se uma brasileira ou brasileiro desencarna fora do Brasil, ele vai para uma cidade espiritual do país que desencarnou? Não. Ele depende se ele está há muito tempo nos Estados Unidos, morando há muito tempo lá, passou a vida praticamente lá. Pode. Entendeu? Você vai para o inferno brasileiro ou inferno americano, você escolhe. Né? Não, daí a recepção do outro lado no astral vai depender muito de cada indivíduo, de cada espírito, se é necessário, né? Hoje existe uma globalização no astral também, tá? As pessoas podem se misturar, em qualquer cidade que ele tiver no astral, ele vai ser bem recebido, bem acolhido, não vai ter problema nenhum, não. Não é necessário exatamente ele, porque nasceu no Brasil, né, viveu a vida inteira em outro país, tem que voltar para a cidade astral brasileira. Não é assim que funciona, tá? É possível descobrir os segredos de Nikola Tesla através de Tai Chi, meditação e coisas semelhantes? É óbvio que não. Para você descobrir os segredos da ciência, de Nikola Tesla, a coisa toda, você tem que estudar matemática, você tem que estudar física quântica, você tem que estudar todas as teorias do eletromagnetismo, tá? Senão você não faz nada, sabe? Praticar Tai Chi, praticar meditação, é só abrir um canal de contato com nossa consciência, às vezes contato com o plano espiritual. Mas isso não faz de você um grande gênio da ciência, isso não faz de você um grande conhecedor. Você tem que estar na rota, você tem que estar no rumo, você tem que ser um ser que está naquela busca. Aí você recebe as intuições do plano astral, a intuição do plano superior. Por exemplo, Albert Einstein, né? Albert Einstein, quando estava desenvolvendo a sua famosa teoria da relatividade geral, inclusive, né, ele tinha todas as intuições de como fazer, mas agora como é que nós vamos escrever isso e passar isso para o papel? Ele teve que estudar muita matemática, teve que conhecer muito, e outra, ele cometia muitos erros nos cálculos dele, que a mulher dele corrigia,
e que outros matemáticos da época também alertavam ele que ele tinha errado naquelas equações, que ele deveria corrigir. Você está me entendendo? Então, as coisas nunca são, né, de uma forma que eu digo assim, individualizada neste mundo. Ninguém é gênio sozinho, sabe? Essa coisa de gênio sozinho é a coisa do passado, tá? Agora é impossível. Nós temos uma fronteira da ciência tão complicada que jamais vai ser trabalho de um único indivíduo que vai realizar as grandes descobertas. Pode ter, por exemplo, a informática, por exemplo, né? É tão complexa, que precisa de muitas mentes. Muita gente trabalhando num único programa, num único software, para que a coisa funcione. Não é trabalho de uma pessoa a mais, né? O próprio desenvolvimento dos chips, né? O próprio avanço tecnológico é uma reunião de muitos cientistas, de muitos técnicos, engenheiros eletrônicos trabalhando no assunto. Não é uma coisa assim tão simples. Eu lembro, né, que quando estava acontecendo o desenvolvimento da calculadora eletrônica, das primeiras calculadoras eletrônicas, que foi desenvolvido pela Texas Instruments nos Estados Unidos. Então, tem até história desse desenvolvimento, inclusive um engenheiro da Casio, no Japão, veio para os Estados Unidos, e ele foi destacar a Texas Instruments, os engenheiros, como ele começou a apresentar uma formulação matemática na lousa. O japonês nunca tinha visto, não sabia o que era aquela merda lá, não entendia absolutamente nada. Você está entendendo? Ele tinha que ficar a noite inteira na casa dele, estudando para tentar entender o que os engenheiros americanos tinham feito. Né? E foi muito difícil para ele. Ele mesmo confessa que, foi muito difícil. Ele passou anos ali tentando entender todo aquele processo para depois ir para o Japão e desenvolver as primeiras calculadoras eletrônicas japonesas, né? Na Casio e tudo mais, aquela coisa toda. Então, bicho, não é só sentar e meditar, cara. A ciência é uma coisa complexa, né? Ciência é uma coisa que você tem que estar conectado naquele tema, naquele assunto, está buscando respostas, aí você tem as inspirações. É como o médico, né? O médico, o cientista das vacinas e tudo mais, né? Como podemos saber se temos algum encosto, algum obsessor? Só ver como você está se sentindo. Você está se sentindo feliz? Você está perturbado, angustiado? Tem alguma causa? Porque a maior parte das vezes o problema é nosso, não é problema de encosto, não é problema de nada. As pessoas gostam de passar a culpa das nossas falhas e nossos problemas para os outros, né? Eu não sou culpado de nada, quem é culpado é o obsessor, né? Então, primeiro, antes de culpar qualquer obsessor, procura na sua vida aí, né? O que você está fazendo de errado? O que está acontecendo de errado para você estar nessa jogada, tá bom? Está acontecendo todas essas coisas com você. Mas se você não é sensitivo, não é paranormal, não é evidente, você tem que perceber seus sintomas, né? Você tem que entender. Se você perceber que você não tem absolutamente causa nenhuma para você estar sentindo certos problemas, certas dores, não dorme de noite direito, tal, pode ter certeza que tem alguma coisa te perturbando. Humberto de Campos foi levado a Marte, mas em outra dimensão além dessa que conhecemos. Ou seja, ao desencarnar, podemos viajar para outros planetas e conhecer outras civilizações? Sem dúvida nenhuma. Existem muitas excursões no plano astral Terra, para outros planetas, para outros projetos da galáxia. Então, os espíritos desencarnados, quando têm determinadas condições de consciência, de aprendizado, todos nós somos levados a visitar outros mundos, outros lugares, né? Ok? Isso é normal, isso vai mesmo, tá bom? Como as orações e preces afetam pessoas que desencarnaram? O lance é o seguinte, né? O desencarnado, depende de como ele desencarnou, como ele morreu, ele tem muito mais contato, ele muito mais facilidade de interagir com você, de vir aqui, de te ver, visitar a sua casa, do que você, né? Vê-lo, interagir com ele e aquela coisa toda, né? Vocês se lembram no filme Nosso Lar? No filme Nosso Lar, é muito interessante o filme Nosso Lar, quando o André Luiz, ele vai, pela primeira vez depois de alguns anos, né, desce do astral para visitar a família. Né? Ninguém via ele. A única pessoa que via e cumprimentou ele quando ele chegou era a empregada doméstica. Lembra? Aquela
daquela senhora de cor, né, afrodescendente que trabalhava na casa e via ele com perfeição. Provavelmente aquela mulher era uma médium, né? Uma médium do candomblé ou de umbanda e tinha uma capacidade mediúnica, que o resto da família ninguém tinha. Mas ela cumprimentou, viu ele e tudo, ele também viu ela, né? E você está me entendendo? Então, é muito interessante. Você viu o André Luiz quando ele estava morto no astral? Ele não tinha contato, ele não tinha muita interatividade com a família ou quem quer que seja. Mas na hora que ele foi para o plano astral lá, né, na cidade astral, nosso lar, tudo, não sei se vocês se lembram, que ele foi num determinado equipamento lá, sofisticado que tem no astral, para olhar aqui embaixo se as pessoas tinham saudade, se as pessoas oravam por ele. E ele descobriu que só tinha uma pessoa que rezava por ele, né? E era aquela mulher, né? Pobre, humilde, que ia com o marido dela para ser atendido por ele, e ele largava ela lá, atendia por último, né? É uma coisa que até desprezava muito eles, né? E eu nem atendia até mal aquela pessoa, porque era de graça que ele tinha que atender, né? E era a única pessoa que fazia uma oração, que mandava uma energia, mandava uma vibração para ele. E quando ele descobriu isso lá no plano astral, ele ficou profundamente transtornado. Porque ele falou, puta que pariu, né? Nem minha família direito manda alguma coisa para mim aqui. Manda uma oração, manda rezar uma missa, qualquer coisa que seja. Então, às vezes, o próprio morto não está muito conectado, cara. Ele não fica recebendo essa oração, né? Acontece que as vibrações que você manda, suas preces, suas vibrações, elas são emanações de energia, né? Que chegam até o indivíduo, mas às vezes o indivíduo é tão grosseiro ainda no mundo astral que ele nem percebe isso. Ele nem sente isso. É muito parecido com o que acontece. Vamos supor que eu vou rezar para uma pessoa, né? Eu tenho uma amiga minha que não está muito legal, então eu passo aqui e começo a fazer uma oração, fazer uma prece. A pergunta, liga para ela ver se ela sente. Às vezes ela não sente nada. E você fez uma prece, você fez uma oração. Né? Há uma emanação de energia, sim. Né? E os guias espirituais que você tem, né, que estão conectados com você, vão captar esse seu pedido, vão captar essa emanação de energia. Eles vão verificar como que está essa pessoa, se está tudo bem, se está sendo bem cuidada, se ela está legal. Existe toda uma movimentação de energia no astral quando a gente pede, quando a gente ora. Né? Isso acontece sim, tá? Nunca deixe de fazer isso. Isso é uma boa, vamos assim dizer, é um bom hábito fazer as ações. Os nossos gostos e paixões, né? Muitos adquiridos por influência de familiares, mas e quando já nascemos apaixonados por uma atividade terrena? Desculpa, gente. Isso é premeditado? Por quê? Não, talvez não seja premeditado. Talvez, né, é o que você gosta lá no mundo espiritual. Vamos supor que no mundo espiritual você se identificou muito com matemática, física, com astronomia, com estrelas, né? Então você encarna na Terra aqui, né, muito conectado com essas ideias, com essas coisas também. Se você era médico no mundo astral, gostava de medicina, foi estudar mais medicina, tal, evoluiu bastante, você encarna na Terra com aquela vontade, né, de seguir essa carreira médica aqui na Terra, né? Então, não é que as coisas são premeditadas. Você pode fazer suas escolhas sempre, né? Sempre. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, que fazia faculdade só porque o pai e a mãe queriam, depois entregava o diploma na cara deles e ia embora para a Índia, ficar meditando lá nos ashrams. Eu conheço gente assim, né? Que às vezes ele vivia a vontade do pai, fazia a vontade da família de ter um médico na família, de ter um engenheiro, né? Aquelas coisas todas, né? Mas às vezes não é a vontade interna do indivíduo de querer seguir certas carreiras, né, impostas pela sociedade. Né? Então é muito importante que a gente possa olhar para dentro de nossos corações e assim fazer nossas escolhas. Né? Fazer nossas escolhas a partir daquilo que nós realmente sentimos. E não por influência de familiares, de tudo aquilo e tal, né? Mas realmente aquilo que nos agrada e que nos faz feliz. Tive uma experiência onde fui levada, onde seres em forma de gorila realizavam muitos amparos. O que poderia ser? Bicho.
eu não posso entrar na sua viagem, eu não sei o que aconteceu com você. Né? Eu não sei se você foi levado realmente, ou se você sonhou, ou se você viveu uma experiência real ou não real. É difícil, cada um é cada um nesse universo. Né? Cada pessoa é uma pessoa, é difícil eu entrar dentro de você agora aqui e falar, foi verdade, tudo maravilhoso, isso aí existe. Tá? Não dá para fazer isso, eu seria muito leviano se eu fizesse isso. Tá? Então, é muito importante que cada ser humano viva a sua experiência e comece a fazer autotestes, né, para saber se o que está acontecendo é verdade ou se está acontecendo não passa de um sonho ou de uma fantasia criada por nós mesmos. Meu gatinho está muito doente e ninguém sabe o que ele tem. O vet indicou eutanásia. O que devo fazer? Bom, nesse caso, vamos ver a idade dele, vamos ver se ele está sofrendo muito mesmo, se ele está sofrendo dores, se não há como curar, se ninguém sabe realmente o que ele tem. Aí é uma escolha, né, muito difícil, mas, né, dependendo do momento, a gente tem que tomar essa decisão para aliviar o sofrimento daquele ser. Mas eu já tive, na minha vida, eu tenho 22 gatos, sempre tive gato na minha vida. Eu já tive muitas opiniões veterinárias de eutanásia, sabe? Ah, esse gato... Mas eu não fiz, mas nem a pau. Eu mesmo fui tratando e consegui curar. Ele viveu muito tempo comigo, sabe? Então, eu não sou muito chegado em eutanásia, a não ser que realmente você vê que o sofrimento dele é imutável. Recentemente, eu tive uma gata e eu tive que fazer uma opção. Ela entrou numa crise respiratória que nenhum veterinário dava solução, não tinha remédio, sabe? Então, o único remédio que baixava um pouco aquela, né, era corticoide. Mas a gente sabe, se você começar a dar muito corticoide, você ataca o rim deles, dos animais. O gato é muito sensível a corticoide e ao rim, e paralisa o rim. Então eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu deixo ela naquele sofrimento, né, que nem podia respirar, não conseguia respirar dele. Eu acho que quando você não tem ar a respirar, é tão horrível isso. Ou você dá corticoide, alivia aquele processo, mas daqui a um tempo ela vai morrer. Eu tive que fazer essa escolha. Eu fiz o melhor, tratei ela da melhor maneira possível, mas aí não teve solução, né? O rim paralisou e ela partiu. E nenhum veterinário deu resposta. Foi para mais de 3 ou 4 veterinários. Né? Até para um médico otorrino, que era o meu primo, ele ajudou bem, ele aceitou um determinado remédio que aliviou muito a ofegância dela e o problema de pulmão que ela tinha, né? Como se fosse uma bronquite muito severa. Né? Ficava de 2 em 2 horas fazendo inalação nela para ela dormir. Ela não conseguia dormir, coitadinha. É um sofrimento, né? Que pode acontecer com os humanos, pode acontecer com os animais. Então você tem que avaliar, né? Você tem que avaliar o que é que pode ser feito. Se não houver uma outra situação, né? Poderia falar um pouco sobre o livro de Enoque e os Néfilis? Bom, todos os livros antigos, dos profetas antigos, a discussão é, quem é, na verdade, Enoque? Quando que foi realmente escrito esse livro sobre o Enoque? Eu quero que vocês entendam uma coisa. A maior parte dos livros bíblicos, eles não têm autor. Eles são todos anônimos. Tá? Ninguém sabe quem os escreveu do Antigo Testamento. Né? O problema é a gente entender que época que se passou esses eventos que são descritos no Antigo Testamento. Por exemplo, o grande dilúvio. Né? Se você olhar o grande dilúvio, Noé, essa coisa toda, na descrição bíblica, por exemplo, você vai ter um problema de datação. Né? Na verdade, os antigos, não só os hebreus, né, mas esse evento do dilúvio universal foi sentido no planeta todo. Até os maias têm registro de um grande dilúvio. Mas cada povo data de uma forma diferente. Provavelmente foi o grande afundamento da Atlântida, a grande mudança climática na época da Atlântida, isso se deu há praticamente 12 mil anos atrás, né?
E a Bíblia, né, a Bíblia dos Hebreus vai falar sobre esses Noé, o próprio Enoque, que está conectado com o próprio Noé, né, vai colocar numa data que não bate. Né? Então, para mim, o profeta Enoque é um Atlante. Assim como Noé é um Atlante. E todas aquelas descrições de ser arrebatado aos céus para ir conversar, né, com os querubins e os anjos é projeção astral. Eles eram levados astralmente de seu corpo e eles, né, dificilmente eles, quem descreveu essa história muito tempo depois, não vai saber de onde ele tirou essa história. Vai saber que textos antigos ele consultou para poder, né, relatar tudo isso. É difícil saber. Existem cidades espirituais na Lua, semelhantes às cidades espirituais da Terra? Existem sim, mas pequenas colônias. Pequenas colônias, não grandes como aqui na Terra. Tá? Vi em um vídeo que os gatos realizam limpezas energéticas. Você consegue visualizar ou sentir essa limpeza que seus gatos realizam? Bom, isso tudo é um grande mito, tá? É um grande mito. Deixa eu explicar para vocês. Todo ser tem seu campo energético, tem seu campo astral, tem sua aura, né? E todas as vezes que eu interajo com qualquer ser humano, com uma árvore, com uma planta, nós trocamos energia. Então, se eu estiver muito sujo, muito, né? Quando eu pego o meu gato, o gato vai absorver. Às vezes ele também não fica muito bem, não. Ele fica mal com essa absorção dessa energia. Ele dá uma sacudida, depois ele pode melhorar, pode equilibrar, né? Mas não é que ele suga só energia ruim, ele gosta de energia boa também, né? Se você está bem, ele gosta de vir no teu colo, gosta de ficar grudado em você, gosta de interagir com o teu campo áurico, né? Ninguém gosta só de coisa ruim, né? E às vezes, em muitos casos, quando a energia na casa está muito ruim, o gato vai embora. Se você abrir o portão, ele some e não volta mais. Né? Ele não curte não, ficar em lugar que a energia está ruim. Né? É isso aí, pessoal. Ajude a compartilhar essas ideias, esses temas, para que nós possamos atingir uma massa crítica neste planeta, neste Brasil. Né? O plano superior está precisando de uma massa crítica de pessoas abertas e preparadas espiritualmente para auxiliar, né, numa transição planetária. Então vamos trabalhar para que essa massa crítica aconteça o mais rápido possível. Temos visto falar muito sobre reservas de alimento e água para o período da transição. Que coisas muito ruins irão acontecer? O que o senhor tem a falar a respeito disso? Bom, eu sou uma pessoa que não gosto muito de falar de coisas ruins, eu gosto muito de falar de coisas boas. Né? As dificuldades a gente resolve na hora. Ninguém se prepara para dificuldades assim, né? Só os países de primeiro mundo, quando estavam todos ameaçados por uma guerra nuclear, né? Construíram tantos abrigos nucleares, estocaram tantos alimentos, né? A Suécia, por exemplo, construiu um abrigo para a população inteira do país, né? Com um estoque de alimento para durar 3 anos embaixo da terra. Né? Mas nós aqui no Brasil, bicho, nós não temos nem o que comer, vamos estocar o quê, né? Se você deixar, o cara come tudo que estocou em um mês. Ninguém vai conseguir estocar nada aqui. Né? Então, não esquenta a cabeça com isso não, tá? Na hora a gente resolve. Quando os problemas vão surgindo, nós vamos resolvendo, vamos trabalhar. Não adianta ficar preocupado com eles não. Depois eles não acontecem, a gente perde tempo. Então é isso. Vamos tentar focar em coisas boas, focar em coisas espirituais avançadas. O que fazer para começar a nos conectarmos com nossos guias espirituais? Bom, existe uma pergunta muito interessante. Os seus guias espirituais sabem onde você está, sabem o que você está fazendo, monitora você 24 horas por dia através de equipamentos muito avançados. O problema é você se conectar com ele. Né?
Então é óbvio, você fica o dia inteiro na rua, trabalhando que nem um maluco, chega cansado em casa, vai tomar banho, vai assistir jogo de futebol, vai... Papapá. Praticamente você não tem tempo para um relaxamento, tem tempo para se sentar, para fazer as suas meditações, fazer sua oração, fazer sua prática de yoga, sua prática de tai chi, para você poder se conectar, né? Conectar-se na meditação. A meditação é a única ferramenta de conexão com o plano espiritual. Não tem outra. Né? Para você sentir essa presença, sentir essa conectividade. Mas uma conectividade mais perfeita tem que ser médium. Você tem que ter uma mediunidade boa, né, avançada, para perceber e dialogar com o seu mentor. Caso contrário, isso não vai acontecer. Né? Você não vai nem sentir, nem perceber. Mas ele sabe de você, sabe onde você está e conhece todas as suas dificuldades. Pode ter certeza disso. Qual a cura para a síndrome do pânico? Como lidar com a crise existencial das coisas serem como são? Bom, aí é a vida, é o que eu falo, a nossa sociedade é uma sociedade vazia, né? É uma sociedade 100% vazia, as pessoas vivem em looping, a vida das pessoas não tem sentido mais amplo. E quando elas não se realizam, né, através do seu trabalho, através de coisas materiais, de comprar tudo aquilo que ela deseja, que o sistema impõe o desejo a ela entra numa crise existencial sem precedentes. Isso leva elas a muitas reações. E a síndrome do pânico é apenas mais uma delas, né? A vida das pessoas é um looping. Vamos lá falar sobre isso que vocês vão entender o que eu quero falar. Peraí. Então, veja bem. A maioria das pessoas acorda de manhã, vai para trabalhar, toma café, vai para o seu trabalho, fica o dia inteiro lá no trabalho, né? Corre daqui, corre para lá, brinca aqui. De repente volta para casa, chega em casa, tem que ir para aquele espacinho da noite, né? Para descansar, para assistir uma televisão, notícia, aí liga no Jornal Nacional, aquela merda toda, depois vai dormir. Mas no dia seguinte ele faz a mesma coisa. E ele fica a vida inteira isso aqui, ó. A vida inteira em looping. Né? O que acontece, né, neste looping aqui? Né? A vida dele chega um momento que não tem sentido. Sabe? Se ele não fizer mudanças, reais, né, se ele não buscar uma nova consciência de si mesmo, buscar a sua natureza espiritual e transcendental, ele vai ser consumido por esse estresse dessa forma existencial de vida. Né? Aí vai aparecer todas as síndromes que você possa imaginar. Tá? Todas as síndromes que você possa imaginar. Então, qual que é a solução? A solução é a mudança. A solução está nas mudanças. Você precisa mudar. Mudar padrão, mudar pensamento, mudar sua filosofia de vida, mudar de partido político. Tem que mudar de tudo. Só as mudanças podem realizar transformações. Bom, não tem outra saída. Vá praticar tai chi, vai ser vegetariano, vai para um centro espírita, vai estudar espiritualidade, vai fazer alguma coisa útil na vida. Porque não dá para ficar deitado em casa esperando que o mundo mude. Né? O mundo não vai mudar. Existe algum ser avançado o bastante que consiga mover as coisas apenas com a mente? Aqui na Terra? Claro que não. Nos planos superiores é possível? Óbvio. Seria poder da mente ou apenas tecnologia? Existem duas coisas juntas. Existem seres, né, que têm uma capacidade mental de movimentar objetos, uma telecinese é muito forte. Mas isso pode ser ampliado com tecnologia também. Tá? No mundo espiritual tudo é tecnologia, sabe como funcionam todas as leis físicas. Eu posso criar um amplificador de ondas mentais. Eu posso criar um amplificador de ondas mentais que os ETs operam e eu posso manipular objetos com a minha mente. Mas não é que é a minha mente somente. Eu apenas dirijo uma máquina com a mente. Né? É como o operador está trabalhando. Né? Só vou pensar como os antigos movimentavam aquelas pedras gigantes para fazer aquelas construções antigas, né? Não era com a mente. Pode ter certeza que não era com a mente. Né? Era uma tecnologia sofisticada que existia lá, mas a operação dessas máquinas até poderia ter um controle mental. Né? Mas isso é só para seres muito avançados. Mas existe, tá? Sobre a profecia de Paulo, é possível que ela se torne realidade? Ou melhor dizendo, é possível que ela se concretize?
Você me pegou porque eu não lembro dessa profecia de Paulo, como que ela é. Se você puder escrever aí, falar para mim, né? Não estou lembrado agora. As pessoas que morrem, às vezes, por imprudência de outras, como, por exemplo, num acidente de trânsito, onde o motorista estava embriagado, será que seria a hora da morte dessas pessoas? Sim. Ninguém morre na véspera. Você fala, um motorista embriagado, mas se fosse 30 segundos com aquele carro que se atrasa, não bateria, não aconteceria acidente. Por que acontece o acidente? Né? Por que tudo isso acontece? Né? Existem as leis do karma. Né? Hoje mesmo, a Ju estava perguntando para mim, eu estava pensando naquele menino que morreu na explosão, né, de um tanque de combustível. Mas por que ele morreu numa explosão? Era a hora dele? Era o karma dele? E eu digo assim, ninguém morre na véspera e ninguém morre por acaso. Mas o que ele fez para morrer numa explosão? Veja bem, você não tem noção, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ou na Primeira, em muitas guerras, quantos pilotos de avião não despejaram centenas de bombas, matando tanta gente lá embaixo por explosões violentas. Quantos soldados não operavam canhões, e esses canhões eram lançados bombas em cidades que matavam crianças, mulheres e tudo mais, que não tinha às vezes nem nada a ver com a guerra em si. Então, aonde está o karma das pessoas? A gente não sabe. A gente não sabe a história pretérita de cada indivíduo que passa por um acidente, que passa por um problema aqui. Né? Como essa pessoa deveria morrer, né, nesta vida. Da mesma forma que ela impôs morte para muita gente em outras vidas que ela vivia. Então a gente tem que saber o histórico muito completo de cada situação, de cada coisa, para poder avaliar com profundidade. Mas o cosmos sempre faz as coisas certas, sempre faz as coisas corretas. Né? E isso a gente está falando no sentido quando eu não tenho culpa. Eu não procurei essa morte, ela aconteceu por acidente. Né? Mas os acidentes, né, é aquela velha história, né? Você tem que estar na hora certa, no lugar certo para acontecer aquele acidente. Né? E por que você estava ali? Né? Queria saber que tipo de energia que existe no espaço vazio da matéria, no átomo. O maior espaço é formado por não matéria? A pergunta crucial, né? Esse é um problema na física, esse sempre foi um problema na física. O que existe no universo? Né? Os antigos, quando começa essa discussão lá na Grécia Antiga, né, começo da ciência, então existia as coisas que eles julgavam materiais e as coisas não materiais. Né? Você quer ver que interessante? Nós temos o que eles chamavam que todas as coisas materiais, eles acreditavam que era construída por átomos. Pequenos blocos de construção que você montando daria tudo que você tem aqui. Aquilo que a gente chama de concreto, de sólido. Né? O ar é matéria, tudo isso aí é matéria, oxigênio, os elementos, né? Os gases e tudo mais. Mas tem as coisas imateriais. Você quer ver uma coisa imaterial que inculcava muito os gregos antigos? O pensamento. O pensamento, né, é concreto. As minhas emoções, meus sentimentos. Eu posso pesar numa balança, posso dizer que são coisas materiais. E se eu tirar toda a matéria, o que sobra? Entendeu? Então os antigos achavam o seguinte, né, que quando você tem uma região do espaço totalmente isento de matéria, dessa matéria composta de átomos, muito importante você entender isso, esse local era chamado de vácuo. Tá? Vácuo é a ausência total de qualquer elemento material. Mas todos nós sabemos que este vácuo que existe aí no espaço sideral, ele está completamente repleto de radiação. Né? E aquilo que a gente chama de radiação pode ser ondas eletromagnéticas. Né?
eletromagnética, é luz, e a onda em todas as frequências, né? Então, basicamente, é difícil você ter vácuo total, existência de alguma coisa, né? A existência do nada, né? E depois o espaço também é preenchido por grandes partículas, né? Prótons, nêutrons, raios cósmicos, né? Espalhado pela galáxia inteira. É difícil você ter algo de isolamento total que você pode chamar de vácuo total. Mas vamos supor que esse vácuo total existisse. Se o vácuo total existisse como realidade, ele seria um nada, professor. Né? Então essa era uma discussão que nunca foi aceita pelos grandes cientistas, principalmente Isaac Newton, principalmente Albert Einstein depois. Então, este vácuo, né, passou a ser chamado pelos grandes cientistas de campo. Então esse vácuo não é mais, o espaço-tempo, ele é propriedade de uma entidade que eles vão chamar de campo. Então, tem o campo gravitacional, né, o campo eletromagnético, e isso se estende até infinito. Então, se esse campo se estende até infinito, então vácuo, ausência de alguma coisa ou nada não existe. Né? Você está me entendendo? E a partir deste campo, né, tudo é gerado pelas ideias de Einstein, as ideias das partículas. E eu desenvolvi uma teoria, né, que esse campo, né, ele gera não só as partículas materiais que conhecemos, mas gera todas as partículas que compõem o plano astral, o plano espiritual, plano estelar, né, os planos maiores, a matéria do espírito. E também, né, geram, né, essa coisa que nós chamamos de pensamento, ideia, consciência. Nós temos que, este campo gera um processo, uma partícula ou uma coisa que nós vamos chamar de consciência, que é os nossos sentimentos, nossas emoções, a nossa inteligência. Tudo isso é uma entidade real. Nós estamos aqui falando, conversando, pensando, existindo, calculando, mentalizando. Então isso é uma coisa real. Aonde ela se coloca no plano do universo? Essa é uma discussão interessante, né? Leia o meu livro, Física Quântica e Espiritualidade, onde eu discuto tudo isso aqui, tá? Ok? Por que Jesus Cristo sofreu tanto se ele era puro amor? Né? Volta lá que eu não... Como a dor atingiu um ser tão evoluído? Bom, aí, cara, é uma discussão muito complexa mesmo. Se a gente for entrar nesses detalhes, eu sou excomungado pela igreja, né? Bom, eu já sou excomungado pela igreja até aí, né? Mas a visão que os cristãos têm do seu próprio avatar, né? Por exemplo, o Buda na Índia, o Buda nunca sofreu tanto assim, não. Ele só sofreu porque ele quis, né? Que no começo ele foi lá, passou 6 anos comendo bosta lá, né? Naquele campo de mortificação da carne. Mas foi uma decisão dele, ninguém foi lá torturar ele, como o caso de Jesus Cristo. Jesus, né? Do ponto de vista técnico, ele cometeu uma série de erros lá, ele não devia ter. Né? Não ia chegar lá e já vou confrontar os romanos, vou confrontar Herodes, eu vou entrar num confronto direto, porque do ponto de vista, ele era um anarquista na história, né? Então, Roma matava gente por muito menos, né? Você discordava de César, discordava das leis, é igual lá vai na Coreia do Norte agora, e só rasga um cartaz do Kim Jong-un lá, você vai ver o que acontece com você. Né? Você vai para campos forçados de concentração e é torturado e praticamente você morre no campo de concentração por rasgar um cartaz do Kim Jong-un. Né? Hoje, você imagine como eram as leis e as coisas lá no mundo antigo. Então, pequenos erros que você cometia, confrontava certas coisas, você dançava, cara. Ou, com certeza. Esses dias mesmo tem a história, né? Tem a história de um turista americano que foi lá e estava indo embora. Ele arrancou um cartaz no aeroporto. Só não rasgou, não, ele arrancou para levar o cartaz de presente. A polícia prendeu ele, ficou 3 anos no campo de concentração. A hora que soltaram, ele voltou para os Estados Unidos, estava tão ruim, que passou alguns dias e morreu nos Estados Unidos. Entendeu? Simplesmente por um cartaz. Esse é o mundo que você vive hoje, né? Agora imagine lá atrás, há 2.000 anos atrás, como era a cabeça daquelas pessoas que dirigiam o mundo, né? Se tivesse alguém que discordasse ideologicamente de tudo como estava sendo dirigido. Né? Imagine. Vai na União Soviética, vai na China, discorda lá das pessoas do Partido Comunista. Você vê o que acontece com você.
Né? Tenta fazer religião na China. Tenta levar o cristianismo na China, lá você vai ver o que acontece com você hoje. Né? Acontece a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Né? Então, a gente não sabe o que acontecia na época, né? A situação que Jesus estava envolvido, né? Se ele tomou a decisão certa, se ele devia mesmo confrontar o sistema, ou devia ficar que nem João Batista pregando lá fora do templo, lá. Ele podia passar a vida inteira pregando e não ser massacrado, torturado e crucificado como ele foi. Né? Então, é difícil a gente dizer, né? Ah, mas ele quis sofrer por nós, para remediar os pecados da humanidade. Será? Será mesmo que era preciso tudo isso? Não podia ser diferente? Né? A gente tem que fazer essas discussões. Mas é claro que o cristão não quer fazer essa reflexão. E nem os doutores da lei não permitem que você faça esse tipo de reflexão. Né? Porque complica demais para a igreja, né? Se a gente começar a pensar e querer discordar de certas ideias do passado. Né? Bom, aí depende de cada um de vocês, tá? O doente mental, que não tem percepção do bem e do mal, quando desencarna, responde pelos seus atos? Nem sempre, nem sempre. Se ele era um perturbado mental, um doente mental mesmo, ele vai do outro lado, ele vai ser tratado. Ele vai ser tratado e lá há tecnologias para curá-lo. Aqui não tem tecnologia, as pessoas não sabem como é que funciona a mente humana. Né? Nem tem a mínima ideia de como é que funciona. Né? Então, não, se ele agiu aqui de uma maneira, né, não sensorial, ele não pode ser, né, não pode ser culpado pelos seus atos. Para quem acredita apenas nas próprias experiências e não consegue um contato, como lidar com a crise existencial das coisas serem como são? Cara, é difícil eu dar fórmula mágica para todos vocês aqui, sabe? Como é que eu faço para ser feliz nessa vida? Né? Como é que eu faço para me realizar nessa vida? Eu não sou um sensitivo, eu não sou um médium, não consigo interagir com um plano superior, eu tenho que viver com este mundo que está aqui. Então, como eu posso ser feliz neste mundo? Né? Eu acho que aquilo que eu falo, né? Você não tem que esperar que o mundo dê alguma coisa para você, que o mundo traga a felicidade para você. Você tem que descobrir a felicidade dentro de você. Você tem que descobrir a razão por o fato de você estar vivendo neste planeta, neste mundo, nesta sociedade. Por que você veio aqui? Qual o verdadeiro papel que o teu espírito está realizando neste mundo? Será que eu preciso que o mundo seja lá fora perfeito para que eu seja feliz? Para que eu me realize como ser? Ou você não consegue ver o canto dos pássaros, a beleza de um oceano, de uma praia, de uma cachoeira, e ser feliz com tudo isso? Né? Eu acho que nós devemos ter outras maneiras de olhar o mundo, de olhar a nós mesmos dentro deste mundo. Né? A felicidade é uma conquista. A felicidade não vem de presente do espaço. A felicidade é um estado de ser. É um estado de aprendizado de como lidar com todas as dificuldades que nos são impostas. Né? Ah, professor, como é que eu posso ser feliz se eu não tenho dinheiro? E daí? O cachorro não tem dinheiro, o gato não tem dinheiro. Ele vem me abraçar, sorrir pra caramba quando me vê. Meus cachorros, meus gatos. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quer para a gente ser feliz? O que eu preciso ter para ser feliz? Começa a pensar, começa a raciocinar, você vai pensar que você tem tudo. Só não é feliz porque, como o Buda dizia, né? A gente vive na ignorância. A gente vive na profunda ignorância da espiritualidade verdadeira. E por isso a gente sofre. A gente às vezes tem tudo e mesmo assim sofre. Né? Então, na verdade, a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. É apenas um encontro. Um encontro conosco mesmo, um encontro com a nossa própria jornada, com o nosso próprio ser. Né? Muito bem. Bom, vou voltar a dar os recadinhos. Já estamos quase terminando o nosso papo aí, né? De 1 hora. Próxima semana agora, pessoal, então, 13, 14 e 15, amanhã, quarta e quinta, Implantes Extraterrestres, nosso seminário online, tá? E no próximo final de semana agora, venha conhecer o nosso espaço, venha conhecer o Lalá de perto, né? Vamos fazer uma vivência pessoal aqui em nosso ashram. O tema será a grande chegada dos extraterrestres. Como os ETs vão se mostrar para toda a humanidade, né? Como seria
a reação dos governos, dos cientistas, dos políticos, da economia planetária, diante de uma grande chegada extraterrestre. E como o mundo ficaria depois de tudo isso? Vamos discutir tudo isso. Vem aqui participar com a gente. Essas conferências também vão ser transmitidas online para quem mora muito longe, para quem mora em outros países e não pode estar aqui pessoalmente com a gente, tá? O convite está feito. Participe se inscrevendo em nosso site laerciofonseca.com.br, né? Inscrevendo em nosso canal no YouTube também, se você não se inscreveu. Nós estamos trabalhando para ver se a gente chega no 1 milhão, hein? Nós já passamos de 400 mil já, né? Então vão ajudar a gente para a gente chegar lá no 1 milhão. Tá? Beleza, pessoal? Bom, eu vou responder uma última pergunta. Depois a gente já encerra o papo de hoje. Ainda poderá acontecer catástrofes geológicas na Terra? Claro que pode. Ou catástrofe geológica é uma coisa de instabilidade planetária, né? Os terremotos não deixaram de existir, sabe? Os vulcões não pararam de entrar em erupção. Tá? Isso é uma questão da natureza, mas talvez não daquelas catástrofes que, igual a Atlântida, né? Sobe o continente, leva o continente, muda tudo, morre bilhões de pessoas por uma catástrofe geológica desse porte. Eu acho que desse nível não, né? Desse nível não. A não ser que a gente entre num holocausto nuclear, numa guerra nuclear. Aí a Terra vai reagir. Aí vai ter uma reação do núcleo da Terra, dessas coisas todas que pode perturbar tudo isso. Mas se a coisa continuar dentro dessa nossa jornada, as pessoas mantendo esse equilíbrio, as armas nucleares estando quietinhas lá no canto, né? Eu acho que o mundo poderá transitar de uma outra maneira. Ok? É isso. Pessoal, muita luz a todos, muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Tá? Essas lives sempre ficam gravadas, você pode indicar para seus amigos, né? Para todo aquele que está buscando a espiritualidade, buscando a felicidade e a realização neste mundo. Vamos juntos criar uma grande massa crítica da consciência espiritual planetária para que nossos irmãos das estrelas, o mais breve possível, possa permanecer claramente entre nós e se mostrar para todo o planeta e iniciarmos uma grande transição planetária. Ok? Então, namastê, pessoal. Muita luz e muita paz a todos.